A paz do Senhor para todos. Meu nome é Gessé e hoje nós vamos falar um pouco a respeito do Evangelho de Jesus, ao qual João escreve no capítulo 5. Então você, se não é inscrito, se inscreva-se no canal, deixe seu joinha e vamos comigo a respeito dessa palavra de Deus, que diz assim, capítulo 5 e verso 3, que diz assim: aí ficava uma multidão de doentes, cegos, coxos, aleijados, esperando que as águas se movessem. Eu tenho certeza e por certo que você já ouviu falar nesse texto, mas de forma diferente hoje eu vou passar para você e vamos voltar para trás, vamos voltar um pouquinho no passado, sim, para nós compreender mais esse contexto. Então, voltando um pouquinho mais atrás, nós vamos ver que naquela época não tinha os hospitais que nós temos hoje. Naquela época, se nós formos observar, não tinha planos de saúde. Você que tinha uma grande quantia em dinheiro, tinha grandes patrimônios, você não podia fazer um plano de saúde. Por quê? Porque naquela época não havia planos de saúde, não havia a nossa medicina que nós temos hoje, não havia esses estudos, essa ciência mais avançada que hoje nós temos. Sim, e naquela época eles não tinham esse grau de sabedoria. Todavia, naquela época, em contrapartida, havia muitos doentes, muitos cegos, muitas doenças que naquela época haviam, hoje já não tem mais. Muitas pessoas que morriam naquela época, hoje não morrem mais. Por quê? Porque hoje já tem a cura, já tem o remédio. Então hoje já tem uma solução. Mas naquela época não havia. Por isso que a Bíblia diz que havia muitos cegos, muitos coxos, havia paralíticos. E naquela época eles se reuniam tudo naquele tanque. Mas a Bíblia diz que todos aguardavam chegar um anjo, descer um anjo do céu e mover as águas. O mais interessante é que esse anjo realmente ele descia, mas a Bíblia diz que esse rapaz ele estava à porta e ele ficava ali e há mais de 38 anos ele estava ali para receber esta cura. Só que o interessante é que você vai observar que as pessoas que estavam mais próximas desta piscina eram pessoas que tinham mais condições, eram pessoas que tinham um grau, uma hierarquia maior, eram pessoas que tinham uma grande popularidade, talvez, ou pessoas que tinham até contato com outras pessoas que deixavam ficar mais próximo desta piscina. E é interessante que Jesus estava ali por perto, e Jesus, quando ele chega lá, ele vê aquela situação triste, aquela situação a qual as pessoas estavam jogadas pelo chão, a situação que as pessoas estavam chorando, pessoas gritando de dor, pessoas gemendo. E quando Jesus ele chega lá, ele conhece todas as pessoas que ali estavam, mas Jesus ele vai exatamente nesse homem que havia 38 anos e pergunta para ele: o que queres que eu lhe faça? Jesus só fez uma pergunta: o que você quer que eu faça para você? E hoje eu quero deixar como tema desse texto: o que você quer que Jesus faça na sua vida? A Bíblia diz que aquele homem ele começou a colocar um monte de pretexto: é porque as pessoas não me colocam, é porque o fulano de tal, o beltrano, o ciclano, mas ele não responde à pergunta de Jesus. Ele podia ter recebido a cura de Jesus já naquele exato momento, mas ele começou a colocar tanto pretexto, ele começou a colocar tanta coisa na frente, ao invés de responder o que Jesus tinha lhe perguntado. E hoje nós vamos saber que Jesus ele continua nos fazendo esta pergunta. E hoje, o que você tem respondido para ele? Será que você está respondendo para ele a pergunta dele, ou você está colocando pretexto? A Bíblia diz que aquele homem, ele havia já muitas vezes naquele lugar.
E ele estava naquele local há mais de 38 anos. E o mais interessante nessa história, nesse contexto, é que aquele homem, ele recebe a cura e ele sai contente, mas ele se esquece de uma coisa: ele se esquece das pessoas que estão ao lado dele, ele se esquece das pessoas que ficaram quantos anos ao lado dele, quantas pessoas que estavam doentes ao lado dele, e agora ele recebeu a cura e ele saiu e deixou todas as pessoas doentes ao lado dele. Embora o anjo descesse e uma pessoa recebia a cura, mas quantas centenas e milhares de pessoas que passavam por ali e não recebia cura? Somente aquele rapaz de 38 anos que havia ali. É que essas águas, elas ainda se mexem. Todos os cultos, Deus não vive em templo, não, nós somos o templo. Deus está na igreja, por quê? Porque nós estamos lá. A partir do momento que eu e você sai da igreja, ou a última pessoa sai da igreja, daí Deus não está mais lá. Por quê? Porque ninguém está lá. Deus não vive no templo, Ele vive dentro de mim e de você. Então as águas, elas se mexem dentro de mim e de você. Deixa eu lhe perguntar, você não precisa mais de um anjo, você não precisa mais de um sobrenatural. Por quê? Porque aquele homem não sabia quem era que estava na frente dele, o dono da vida, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele estava diante daquele homem e ele não reconheceu. Jesus de Nazaré estava na frente dele. Jesus perguntou: o que queres que eu lhe faça? Era simples ele responder: Senhor, eu quero ser curado, que nem o cego Bartimeu, ou que nem outros milagres que tem na Bíblia Sagrada. Mas não, ele deixou de responder a pergunta e começou a colocar problemas. Ei, Jesus, Ele quer fazer algo na tua vida. Jesus tem um propósito para você, irmã, para você, irmão que me assiste. Ei, Deus quer algo mais para você, mas você tem que parar de ficar respondendo que nem Ele, colocar pretexto. Ei, toma uma posição de servo. Toma uma posição, se coloque de pé. E está na hora de você responder a pergunta de Jesus, porque o que Deus tem para você é muito grande. Para de ficar colocando pretexto: eu não vou evangelizar o fulano, eu não vou fazer aquilo, eu não vou dirigir culto, eu não vou pregar, eu não gosto daquela igreja, eu não gosto daquele tipo. Ei, para de colocar pretexto e vai fazer a obra de Deus. Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Ei, não importa se é da igreja, do A, do B, do C, se você gosta ou não gosta dos irmãos, ou se eles adoram de uma forma ou de outra, mas é para você pregar, meu irmão, é para você pregar, minha irmã. Ei, se você não tem o dom de pregar, ei, você tem que ver qual é a sua vocação. A sua vocação é qual? É louvar? Então louva. Para de colocar pretexto, para de dizer que você não sabe louvar, para de dizer que você não sabe, não tem uma voz boa, não tem uma voz afinada, não tem uma boa escolaridade para falar de música ou de escolher uma música para o seu tom. Somente faça, somente responde aquilo que Jesus te perguntou. A partir do momento que você responde aquilo que Jesus lhe perguntou, você vai ver o milagre na sua vida. A partir do momento que você para e você responde os céus ou o dono da vida, você começa a ver o milagre. Aquele homem, quando ele respondeu a Cristo de forma coerente, correta, ele foi curado. Sabe como está a tua cura? Está na hora que você responde Jesus, da forma que você responde a Jesus. Será que você está respondendo certo? E como que se responde a Jesus? Precisa conversar, precisa de diálogo.
Como é que você quer a cura? Como é que você quer a renovação, a restauração da sua família, da sua casa? Se você não ora, se você não tem comunhão, se você não tem consagração, se você não busca, se você não medita na palavra conforme está escrito, o que Deus tem para você é muito grande. O que Deus tem na tua família é muito grande, mas você tem que parar de colocar pretexto. Ei, Moisés colocou pretexto, Jeremias colocou pretexto, muitos profetas colocaram pretexto, mas escuta uma coisa, se você tem um pretexto para colocar, confia naquele que lhe chamou. Se Deus te chamou, meu irmão, é porque Ele tem algo muito grande na tua vida, é porque Ele vai te capacitar. Ei, Neemias não era capacitado, Moisés não era capacitado, mas o próprio Deus em si capacitou eles com as lutas que vieram. Essa luta que vem para você, meu irmão, minha irmã, elas vieram para te capacitar. Que Deus te abençoe. Essa é a meditação de hoje. Pense, responda a Deus. Busque a Deus em oração, ore e responda a Deus de forma correta, responda a Ele, para de colocar detalhes na frente de Deus, amém? Deus te abençoe, não se esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de compartilhar com os seus amigos, e se você não é um inscrito, por gentileza, se inscreve no canal, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar com mais palavras maravilhosas do céu para tu.